Olá, boa noite, bom dia, boa tarde, vai depender da hora que você assistir essa live. Para quem for chegando, vai participar aqui ao vivo, e para quem vai assistir o gravado, comente, participe aí que eu e o profissional, a profissional no caso que vai estar aqui comigo, também vai depois responder suas dúvidas e perguntas. Bom, essa live se chama Live com Especialista. Eu sou Emerson Oliveira, trabalho com psicologia e sexualidade e hoje eu tenho aqui uma convidada, onde as pessoas vão recebendo aí os convites. Ela já chegou, já vou até assinar aqui para ela que eu vi que ela chegou. Já chamo ela, mas vou dizer aqui para vocês qual que é o tema. Deixa eu fixar o tema antes aqui, para quem está no Instagram vai conseguir ler o tema quando chegar. Para quem está assistindo gravado no YouTube não consegue ver, mas está o tema fixado aí no título, certo? Então, como está o seu relacionamento com o envelhecimento? E hoje, para falar sobre isso, eu trago então a pessoa que é uma psicóloga clínica, especialista em gerontologia, que é o estudo do envelhecimento humano. Trabalha com o processo de envelhecimento de forma a que refletir sobre nossa vida atual e que de forma podemos ter uma velhice com mais qualidade. Ela também realiza palestras, workshop, e o seu propósito é ajudar mulheres na faixas de 50 anos a resgatarem sua autoestima e descobrirem novas possibilidades nesse momento de transição. E o nome dela é Fernanda Schwerder. Eu acho que é isso, ela vai depois falar direito sobre o sobrenome dela aqui. Então vem pra cá, Fernanda, deixa eu colocar aqui ela na live. Ela também vai receber e ela já está chegando aí. Me falem que o áudio tá bom, se vocês estão me ouvindo bem. Assim que a Fernanda entrar, também mostrar se o áudio tá legal. Tá bom? Tá bom? Oi, Olá, Fernanda. tudo bem, Emerson? Boa noite. Olá, pessoal. Tô bem, e você? Tudo bem. Ah, que legal. Bom, te apresentei, falei sobre o nome, que é difícil, é Schroeder. É isso? Schroeder, isso. Schroeder. A gente Tem sempre que dá meio que, uma tem que brasileirada. incorporar um alemão, né? É, Schroeder. Então é uma exatamente. coisa bem... Dá até um pulinho, assim, Schroeder. Mas a Legal. gente dá uma brasileirada, bota uns acentos onde não tem problema, não. Ah, entendi. É, a intenção é boa, né? A intenção é tentar falar o sobrenome. Com Bom, quem vai certeza. chegando, quem estiver aí também puder ir compartilhando, né, com as pessoas, chamando o restante das pessoas, que o assunto é envelhecimento e todo mundo quer chegar nesse processo, né? Porque envelhecer significa que a gente viveu bastante. Mas a gente também tem alguns conceitos, alguns medos. Eu acredito que eu tenho aqui algumas perguntas. Depois, Fernanda, eu vou ver como que ela aparece aqui embaixo, que eu acho que vai sumir a sua tela e vai entrar a pergunta embaixo. Eu não sei, vai ser um Tá, teste. Mas tem tá algumas bom. perguntas ou questões que o pessoal que eu pedi aqui nos stories, tá aqui, mas enquanto a gente for Legal. conversando, eu vou disponibilizando elas depois, tá bom? Tá Então sejam ótimo. todos bem-vindos quem for entrando no ao vivo ou quem vai assistir o gravado, participe, pois é um assunto, eu acho que de grande importância, porque todo mundo quer chegar lá, mas a gente tem que se preparar bem para viver da melhor forma essa fase, que também é importante na nossa vida. Com Vamos certeza. começar então? Vamos sim. Estou Então, super animada. Eu queria agradecer primeiramente o convite de estar aqui. Estou super feliz com o convite. E bora lá, vamos começar. eu que agradeço você ter aceitado, porque é um assunto que eu não trabalho diretamente, né? Então é legal trazer Uhum. um profissional que de fato trabalha com o assunto para ficar algo mais real e não ficar só teoria, né? Você tem as suas experiências de vivências com seus clientes e tudo mais. Com certeza. Bom, então para início de conversa, a gente já começa aí com uma pergunta, com uma questão que muitas pessoas têm dúvida. O termo que a gente pode usar é velho ou é idoso? Ah, ele é velho ou ele é idoso? Eu sou velho, sou idoso. Qual que você acha? Assim, existe um termo certo ou não? Como que funciona isso? Tá. É muito interessante essa pergunta. Primeiro, eu queria conceituar um pouquinho a questão do envelhecimento, né? Você já trouxe Ah, isso para a gente no começo, mas é muito importante a gente trazer essa conceituação. O envelhecimento, ele é o processo de desenvolvimento humano, né? Então, na psicologia, a gente trabalha a psicologia do desenvolvimento e depois trabalha o envelhecimento, né? Lá no final. Mas o envelhecimento e o desenvolvimento, eles são a mesma coisa, né? Quando a gente nasce, a gente já está envelhecendo. Então, cada ano que passa, eu fico um ano mais velho.
né? E por que a gente não trabalha o envelhecimento humano? Porque a gente tende a olhar o envelhecimento de forma preconceituosa, né? E os termos em si, eles também trazem muito essa questão, porque quando eu falo velho, eu me refiro a alguma coisa que é inútil, que não serve pra mais nada, que eu posso jogar fora e trocar por algo novo, né? A gente traz muito o termo velho de uma forma pejorativa, né? Mas quem é idoso é velho, né? Então é uma forma que, se a gente não utilizar esse termo de forma pejorativa, tá tudo bem chamar de velho, e tá tudo bem chamar de idoso. Depende de como a pessoa se enxerga também, como que ela prefere ser chamada, né? Porque o idoso, eu percebo assim, é uma forma da gente amenizar o termo velho, né? Porque velho é aquela coisa que a gente relaciona a algo que não tem mais utilidade, né? Vou dar um exemplo que acho que muita gente já passou por isso, né? Quando você é mais novo, lá tem seus 20 anos, e você resolve ficar em casa num sábado à noite e não quer sair, você é chamado de velho. Quem diz que velho não sai de casa, né? Então, você tá parecendo velho, não quer sair de casa. Ou você começa a ter mania, né? Você tem umas manias de velho, né? Então, a gente sempre traz essa forma pejorativa de falar da velhice, do velho. Por isso que esse termo, às vezes, a gente fica meio com medo de usar, né? Mas se a gente não fala ele de uma forma pejorativa, tá tudo bem usar. Então, vai muito de como a pessoa prefere, né? Se é idoso, se é velho, e tá tudo bem qualquer uma das formas que for chamado. Entendi, certo. Bom, eu acho que vai depender, como você falou mesmo, como é o sentido, né? Eu acho que normalmente a população em geral, a sociedade em geral, acaba colocando, sem querer, a palavra velho como algo negativo, né? E não como algo, como um processo bacana. Bebê já é uma coisa boa, né? Tipo, é o início da vida, que legal, tem energia. Mas quando a gente realmente, por exemplo, vestimento ou sair de casa, por exemplo, agora está todo mundo ficando em casa, a maioria, né, é necessário ficar em casa, então muitos podem estar pensando, nossa, estou igual um velho, né? E na verdade não é bem assim, porque os velhos, pelo contrário, querem sair de casa, eles estão cansados de ficar em casa, eles querem voltar a ter a rotina deles. Então, isso vai muito, não tem um termo certo, né? Se é velho, se é idoso, isso vai depender muito de como a pessoa entende, né? De como a pessoa se sente confortável em falar. Exatamente. Certo, a gente traz também a questão do termo da terceira idade, né? Que são aqueles termos para amenizar e deixar isso um pouquinho mais leve, vamos dizer assim, né? A terceira idade, então, é uma idade nova, né? Então, você percebe como a gente relaciona muito isso, né? Eu estou na terceira idade, estou entrando numa nova fase da minha vida, não estou ficando velho, né? Então é muito uma questão social, uma carga social que a gente traz para esses termos. Eu acredito como muita coisa na nossa vida, né, Emerson? Muita coisa a gente traz essa carga social que relaciona coisas ruins àquilo que não deveria ser olhado como algo ruim. Por isso que é importante fazer terapia para a gente tirar esse estigma, se reavaliar tanta coisa que a gente ouve fora ou na sociedade para a gente pensar, bom, não é bem assim aquilo que eu ouço ou que eu fui ensinado a interpretar, né? Acho que é um fator importante das pessoas pensarem também para que serve terapia, serve também para isso, para a gente estar mais atualizada na forma de ver o mundo. Obrigado para quem estiver aqui ao vivo. Eu só queria um retorno se o áudio tá legal, porque como eu tô com o fone só ouvindo por eu não sei se tá bom. Você tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Então quem estiver assistindo a live, comenta aí se o áudio da Fernanda tá bom, se meu áudio tá bom, só para a gente não ter erros e ter uma qualidade ruim aí para quem estiver assistindo, tá bom? Eu agradeço quem comentar. Vamos para outra questão então aqui. Quais são os impactos emocionais do envelhecimento? Tá. Isso é interessante também, né? Porque é interessante que a gente quer viver muito, mas a gente não quer envelhecer, né? Mas a gente não quer morrer tão cedo, né? E a gente tem esse medo de envelhecer. Então a gente observa, e os estudos mostram muito isso, que as pessoas mais novas, elas têm mais dificuldade de olhar para o processo de envelhecimento do que quem já está com o pezinho mais lá.
né? Uhum. Por quê? Porque a gente vê só o lado negativo do envelhecimento, né? Como a gente vem falando aqui dessas questões sociais e de como o idoso vem, como a pessoa mais velha, ela vem sendo vista na sociedade, né? A gente vem, depois da Revolução Industrial, uma sociedade que valoriza muito o produtivo, né? Então, se eu não consigo produzir mais, eu não sou valorizado perante a sociedade, né? Então, a gente olha a pessoa velha, né, o idoso, com esse olhar de quem não tem mais utilidade. Então, a gente não consegue se ver nessa posição, né? E existem, sim, muitos idosos que sofrem violência, são muito solitários, e isso é um impacto muito grande que a gente percebe. Em muitos idosos, a questão da solidão, né? E a gente vê, principalmente nesse movimento que a gente está vivendo hoje, na pandemia da Covid, o tanto que a solidão, né, que o convívio social faz diferença, e o tanto que a solidão nos faz mal e faz com que a gente perca a nossa qualidade de vida, né? A solidão, a tristeza, ela mata mesmo. Nós somos seres sociais, nós precisamos desse convívio. Então a gente vê muitos idosos sendo abandonados pela família, porque ele é um peso, né, que eu tenho que carregar, só que eu não olho para o meu pai como uma pessoa que cuidou de mim a vida inteira, minha mãe que cuidou de mim a vida inteira. Hoje, ela é um peso. Então, quando a gente traz essa questão do peso, né, o idoso ele sofre muito nesse processo, quando ele está nesse processo de envelhecimento solitário, que a família não valoriza, que a família não olha ele como uma pessoa que viveu a vida inteira e tem muitos anos de vida ainda, né? Mas a gente tem muitas questões de dificuldade de olhar para isso, porque a gente olha para esse negativo do envelhecimento, né? Mas tem muitas pessoas que ficam mais velhas e conseguem ter a liberdade que nunca teve durante a vida, né? Eu consigo sair com os meus amigos, eu nunca pude fazer isso. Eu consigo viajar, eu consigo ter tempo para mim, para curtir minha família, para fazer aquilo que eu não queria, mas a gente olha muito para esse lado negativo. Então, nós, quanto pessoas mais novas, temos muita dificuldade de olhar para esse envelhecimento também. É interessante a gente comentar, né, Emerson, que quando a gente vai num estacionamento, né, shopping, no mercado, assim, a vaga do idoso, como que é? A pessoa com a bengalinha, dor nas costas, curvado. É o estereótipo do idoso que a gente tem, né? Da pessoa curvada com a bengalinha. E já não é mais assim. Tanto que até esse símbolo mudou, né? Mudou. Hoje é uma pessoa, né, em pé, assim, curva ereta, 60 a mais, né? Então eu não tenho mais aquele estereótipo da pessoa que tem a bengalinha e que tem as limitações físicas, né? Porque antes isso era muito mais comum do que é hoje em dia, né? Hoje em dia você vê pessoas de 70, 80 anos, né? Meu avô é um exemplo, tem 89 anos e tem a plenitude. Minha tia, oi tia, que acabou de entrar aqui, também é uma pessoa que tem 70 anos e a gente não fala, né? Quando ela fala, a gente até se surpreende, porque é uma pessoa extremamente ativa, com relacionamentos bons, né? Uma pessoa ativa que tem uma vida que anda para cima e para baixo, pega ônibus, né? Sai de casa, então isso é uma questão muito que a gente tem dificuldade de enxergar o nosso, né? E a gente tem a questão também do ciclo da vida, né? Quando a gente é mais novo, a gente olha a nossa carreira, né? A nossa profissão, e eu vou traçando o meu projeto de vida até certo ponto. Dali para cá eu não consigo pensar mais, né? Eu vou pensar na minha carreira, na casa que eu vou comprar, na família que eu quero ter, né? Então, a impressão que a gente tem quando é mais novo, quando a gente não para pensar no nosso processo de envelhecimento, é que a minha vida vai até certo ponto. Eu planejo até meus 50 anos. Depois disso, a gente vê o que faz, né? Então, tem muito essa questão do ciclo da vida, né? De que a gente olha para aquilo, eu não consigo olhar para depois, eu tenho dificuldade de enxergar, né? E daí a gente olha as limitações que a idade traz, né? As limitações físicas, muitas doenças crônicas, né? E o que eu falo bastante é que a gente precisa cuidar do nosso hoje, porque quando eu cuido do hoje, o amanhã ele vai ser mais tranquilo. Muitas doenças, elas podem sim ser prevenidas, né? A diabetes, o colesterol, que a gente sabe que são doenças comuns no envelhecimento, é porque a gente não cuidou da nossa vida antes, né? E eu poderia ter evitado e ter, sim, uma velhice mais saudável. Né? E é uma coisa que você falou, Fernanda, quando a gente é jovem, por exemplo, tá na infância, a gente até curte bastante.
Mas quando a gente está na pré-adolescência, a nossa vontade maior é envelhecer o quanto mais rápido, para a gente poder ter a nossa independência, né? A gente poder sair a hora que quiser. A gente acha que vai ser assim, né? A gente vai sair a hora que a gente quiser, a gente vai ser livre, na verdade, mas daí a gente começa a perceber que não funciona bem assim quando a gente chega na idade específica. Né? Quando a gente chega nos 18, por exemplo, a gente quer tirar a habilitação, agora eu mando no meu próprio nariz, agora eu cresci. Aí a gente fica pensando nos 30. Quando eu chegar nos 30, vai ser o auge da minha vida, onde eu vou estar formado, casado, enfim. Vai ter uma vida meio que já segmentada. Só que chega nos 30, às vezes não acontece isso, porque eu tenho 32, né? Então também ainda estou no processo de evolução aí, de entender, de reformular a minha vida. Mas a gente, até, acho que nem você falou, até os 50, a gente está pensando em envelhecer, né? Está sendo legal envelhecer. Mas aí chega nos 50, que é essa virada realmente, que chega na metade, vamos dizer assim, metade de um século, né? Aí que a gente começa, e agora? O que eu vou fazer? E aí começa a vir essas partes negativas que a gente já lembra desde a infância, que a gente é ensinado, né? Nossa, eu vou ficar inútil, o corpo que começa a mudar, que é o que a gente vai entrar agora num assunto aqui, né? O segundo assunto que é importante, que já vai ser para as pessoas que estão, né, no processo de envelhecimento. Mas antes de entrar nessa outra questão, quero agradecer a todo mundo que está aqui, boa noite para todo mundo. Só que eu vou ver se tem algumas perguntas, como que elas aparecem. Pode ser? Pode ser, pode ser. Daí, de repente, tem alguma questão já, mais ou menos, que a gente já falou, né? Eu acho que eu escolho aqui, né? Vamos ver aqui. Aparece para mim escolher. Então, eu vou colocar aqui a primeira. Você consegue ver aí? Sim. Preconceito com pessoas idosas, geralmente vista como um fardo. Aí para aqui, é isso? Deixa eu ver se tem mais. É isso mesmo, é vista como um fardo. O que você acha disso? Exatamente, a gente vê muito isso, né? Principalmente, é muito triste, né? É muito triste, mas a gente acontece, né? Quando eu estava na faculdade ainda, eu fiz estágio numa instituição de longa permanência, né? Os antigos asilos, não se fala mais asilo, hoje a gente chama de ILPI, o termo, né? A gente muda sempre, igual do começo da live, né? Velho, idoso, então a gente tem que olhar para isso, que o asilo também é de uma forma negativa de olhar, né? E eu Como fazia que é o nome agora? Instituição de Longa Permanência para Idosos, ILPI. Tá? Então já aprendi duas coisas novas, né? Que é a placa lá do idoso, que muda, que agora é um bonequinho, né? Uma pessoa com 60 a mais. Né? Isso. Eu ainda não vi, então não reparei. De algum lugar porque o processo de mudança ele demora, né? Ele demora. Mas tudo isso para quê? Para a gente tirar o preconceito contra o idoso, né? Porque o asilo é aquela pessoa que estava asilada, né? Porque ela não tinha mais como se cuidar sozinha, ficava lá guardada num lugar que ninguém via e morria lá, a míngua, né? Então aí a gente troca o termo também para tirar essa questão desse preconceito também. Né? Alguém sabia disso? Quem tá na live sabia que mudou a placa? Agora, ao invés de ter o velhinho com a bengala, ou a velhinha, não sei, era o bonequinho com a bengala, na faixa... Curvadinho, né? Com a mãozinha nas costas. E agora é um bonequinho de pé com 60 a mais. E o termo idoso, o asilo mudou para nome grande aí. ILPI. Agora é uma sigla. ILPI. ILPI. Tá. Isso, que é a Instituição de Longa Permanência. Instituição de Longa Permanência, né? Isso é importante que a gente tire esse preconceito, né? Mas quando eu estava na faculdade, eu fiz, e a gente fazia primeiro estágio de observação, né? E tinha uma senhora que eu sentava lá todo dia, ela estava no mesmo lugarzinho, ela se arrumava e sentava ali na porta. E eu ia conversar com ela e todo dia era a mesma história. Ela falava para mim, não, eu tô sentada aqui, eu não saio daqui porque o meu filho vai vir me buscar. Né? E a gente percebendo aquela história sempre a mesma e via que o filho dela nunca vinha buscar, a gente perguntou para a responsável da instituição e ela falou, ela nunca veio visitar ela. Ele veio, deixou ela aqui, foi embora e nunca mais voltou. Então, isso é muito comum ainda nos dias de hoje, infelizmente, né? Eu dou curso de cuidador de idoso, a gente traz muito essa questão da humanização nos cuidados, né? E que a gente percebe que muitas pessoas estão preferindo contratar um cuidador profissional para estar dentro da casa, né? Do que colocar numa instituição, mas às vezes é necessário, né? Mas o que a gente fala é o abandono, né? Porque quando eu olho para o meu pai, para minha mãe, como um fardo,
ele não faz sentido na minha vida, eu abandono, né? Mas a gente também tem que olhar que eu também vou chegar lá, né? Sim, Eu também claro. uma hora vou precisar de ajuda, né? Eu também uma hora, eu tenho filhos aqui, como que eu quero que meus filhos cuidem de mim quando eu precisar, né? Sim. Mas quando a gente olha como um fardo, né? A gente tem esse preconceito mesmo, de olhar de que ele é inútil. E não é mesmo. A gente trabalha com os cuidadores, né? De que você tem que deixar o idoso fazer tudo que ele consegue, né? Quando a gente tá lá na fase de criança, né, da infância, se você nunca tivesse tirado a rodinha da sua bicicleta e caído algumas vezes, você teria conseguido? Não teria. Se alguém fizesse sempre por você, você nunca teria aprendido, né? E é a mesma coisa quando a gente está lá no envelhecimento. Se a pessoa faz tudo para mim, eu não ativo o meu cérebro, meu corpo para de funcionar, vai atrofiando e cada vez eu vou precisando de mais ajuda, né? Então, quando eu olho para o meu pai com a pessoa, né? Eu falo pai, mãe, porque são, né? Não é só um idoso, é uma pessoa que foi advogado, que trabalhou a vida inteira, que teve uma profissão, teve uma carreira, teve uma família. E é essa pessoa que envelheceu. E eu que estou aqui, Fernanda, psicóloga, vou fazer 30 anos, daqui a pouco vou fazer 60. Né? O Emerson que está aí. Então, a gente precisa olhar para isso, para a gente tirar esse preconceito que a gente tem contra a pessoa mais velha, a pessoa idosa. Às vezes a gente tem dificuldade de olhar, né? Então, é muito bom esse contato intergeracional que a gente fala, né? Das crianças terem contato com idosos e olhar para eles, né? E tocar e brincar. Porque a gente vai criando respeito, né? Quando eu afasto, eu não entendo qual que é a importância dele na minha vida, né? A Cláudia colocou que ela fez experiência nos estágios de instituições de permanência, de longa permanência, e pôde ver essas situações, né, estampadas no rosto de cada idoso, que deve ser essa coisa do abandono, a coisa que é muito triste, gente, é vê muito como triste. negativa. Agora, a pergunta que eu coloquei lá, né, foi assim, quais são os medos, o que as pessoas acham sobre envelhecimento? Então, eu vou passar algumas outras aqui, tá bom? Tá bom. Aí eu falo bastante, viu, Emerson? Qualquer coisa, você me corta. Tranquilo. Tem tempo ainda, tem bastante tempo. Aqui colocou, ó, cabelo branco, que daí é uma coisa que tem medo. Depois colocou, não me preocupo tanto com a aparência, mas sim com as dores e mais as limitações físicas e cognitivas. Depois uma outra pessoa Vamos falar colocou, um pouquinho disso depois. Sim. Acho que é perceber as limitações do corpo e a aproximação da finitude, que é mais ou menos o que a outra pessoa falou, Sim. né? Que você vai comentar daqui a pouquinho mais. Sim. Depois aqui, ó, o quanto tempo tenho ainda aqui na Terra. Essa questão da finitude, ela entra um pouco nessas questões psicológicas do envelhecimento, que é onde eu vou ter contato com a minha morte, né? Porque quando eu vejo uma pessoa que morreu, independente do meu vínculo com ela, eu vou sofrer muito. Mas quando eu penso que eu vou morrer, o peso muda, né? É muito maior, porque é um desconhecido muito grande para todo mundo. Vamos ter a outra. Perder os traços de jovialidade e beleza, que é um dos medos, né? Uma das situações que deixa as pessoas. A lei da gravidade no físico também incomoda, né? A gente vai envelhecendo, o nosso corpo vai mudando, é um novo corpo que chega. Perceber a velocidade que o tempo passa e as coisas que deixei de viver nesse tempo, que a gente vai vivendo hoje, quando chega de cara com a velhice e não está preparado para essa mudança, muitas vezes. Exatamente. Né? Não me incomoda, a vida é maravilhosa em diversas etapas. Então aí já é uma coisa bacana de se pensar, né, de ver a vida, né, uma pessoa que tem essa forma de pensamento acaba aproveitando cada ciclo. Vamos ver aqui, ver se tem bastante aí. Nossa, tem muitas bastante. participações. Nossa, eu vou colocar legal, aqui, vou colocar mais, que daí depois no finalzinho eu deixo você falar e deixo algumas pro final, pode ser? Tá bom, pode ser. Depois aqui, ó, as dores que vêm junto com o envelhecimento. Então, vem essa coisa de... é real isso, mas se a gente cuidar melhor, provavelmente teremos menos dores, né? Sim, exatamente. Sabedoria. Uma pergunta? Uma questão. Daí depois, cada vez menos...
cada vez menos tempo com os que amamos. Então, por exemplo, a pessoa está envelhecendo, então isso para quem é jovem vai envelhecendo ao mesmo tempo, né? E para quem está Sim. envelhecendo e está distanciando, aí vamos dizer, do fim de um ciclo, né? Porque querendo ou não, Sim. uma hora a gente vai partir porque não somos infinitos, Não somos né? eternos. É. Exatamente. Gostaríamos. Perca da independência física, que também mais ou menos o que comentaram anteriormente. Eu acho que o que mais assusta acaba sendo essa parte física, né? Uhum. O fato de envelhecer em si é tranquilo, mas não saber como estarei até lá me assusta. Então, essa dúvida, Legal. né, de como vai ser o meu envelhecer, né? Ou como eu vou Sim. ser recebido com essa minha nova fase. Até o momento, nada me incomoda, graças a Deus. Então, a pessoa que está bem consigo mesmo, a não ser que... Deixa eu ver aqui se Legal. aparece quem que falou. Ah, aparece. É uma pessoa que já está em uma idade, então, mais de 40, então, meio que está tudo bem. Acho que nada me incomoda, né, em pensar na velhice, legal. Vou ver outra. Lidar com as limitações que a idade traz. É uma coisa que as pessoas têm medo, que a gente tem essa impressão, né? Uhum. Sem pensar que vai aparecer marcas de expressões, né, de expressão, etc., fase da vida. Né? O medo de o rosto que eu Do conheço rosto, hoje né? mudar. Uhum. Mas esse rosto também era tão jovem antes, e foi envelhecendo, né? A gente foi se adaptando. Pois é. É que a gente Às, vive hoje, né? A gente vive e se olha no sim, espelho todo dia. Interessante isso. e às vezes até melhorou, né? Você olha uma foto da infância e fala, meu Verdade. Deus. O fato de ficar Verdade. mais lento, né? Que é os processos cognitivos. Sim. Saber que meu corpo não vai reagir da mesma forma, também aí o processo do corpo. Se eu vou conseguir atingir todos os meus objetivos antes dos 40. Do 40, daí depende de qual idade eu tenho hoje, pode ser que sim, vai Sim. depender aí de quais são os objetivos, né? Sim, mas você Porque percebe como imagina, a você gente tá... traça um limite, né? Eu tenho que conseguir tudo até os 40. É muito interessante isso, vou fazer um comentário pessoal, né? Eu sempre pensei que eu ia engravidar até os 30. Aí chegou os 30, bateu na porta, eu não engravidei. Aí eu falei, vai ter os 35, né? Aí esse ano veio a pandemia, eu falei, até os 40 vai, né? Então a gente tem essa questão de limitar uma data, assim, eu quero fazer isso até tal idade. E daí a gente vê que não é tão simples assim, né? E que dá para fazer depois, tá tudo bem fazer depois, né? Verdade. Saber que não teremos mais a mesma disposição que temos hoje também envolve o corpo. A maioria é sobre o corpo, né? Pensar sobre o assunto, então, é uma coisa que incomoda, né? Pensar sobre envelhecer. Envelhecer faz parte da vida, né? Mas dá um pouco de medo. Pois é o Que não desconhecido, dá, né? né? É o desconhecido. Quanto existir botox e balé, não me preocupo com nada. Pois é, eu Ótimo. gostaria, é meu sonho, mas não tenho condições ainda. Seria Quem interessante um sabe, botox né? já. A gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco também. Pensar nisso me incomoda mais, então também tocar nesse assunto, Pensar. refletir. E eu deixei duas para o final, depois a gente vê o que é. Então vamos entrar no Com... outro tema que a gente questionou, que a gente preparou aqui, que a Fernanda vai trazer para a gente, que é como que lidar então com a autoestima no processo do envelhecimento. Porque é isso que as pessoas começaram a comentar, né? É as marcas de expressões que aparecem, é um corpo que começa a ficar mais lento ou mais flácido, né? Então, o corpo já, quando a gente é criança, a energia é de uma forma, daí na adolescência o corpo muda, estica, vai para lá e vai para cá. Chega na vida adulta, as coisas entram, se alinham, né? E aí começa o Sim, processo da velhice e começa um novo corpo surgir. Como que funciona, então, aí? sim, Como lidar, né, com a autoestima? Manter-se se amando, se sentindo bem nesse novo corpo. sim. Legal isso. Eu vou trazer um dado estatístico que eu acho legal trazer isso, que a expectativa de vida hoje no Brasil é de 76 anos. Tá? Hoje as pessoas vivem em média 76 anos. A expectativa para que em 2060 a expectativa seja de 86, acho que aumenta mais ou menos 10 anos, se não estou me enganado, se não me falha a memória aqui.
Então, nos anos, né, muito passados, a gente via pessoas, reportagens, eu tenho uma reportagem de 1900 que a gente leva pro curso, inclusive, que fala assim, uma velhinha de 42 anos, né? Então, a gente vê que mudou muito, né? E se eu sou uma pessoa que foco muito na minha beleza externa, eu vou sofrer muito mais com o meu processo de envelhecimento, porque o meu corpo vai mudar. Você querendo ou não, o seu corpo vai mudar, né? Então a gente começa a ter aquelas ruguinhas, né? As marcas de expressão, a pele vai ficando mais flácida, então o corpo muda mesmo, né? Deixa eu achar minha O colinha aqui pra não paladar esquecer de nada. muda também, né? Muda Tudo. tudo. Muda tudo, né? É engraçado que as pessoas falam muito dessa questão das limitações físicas, né, do corpo. Quanto mais a gente cuida dele no hoje, mais eu vou levar isso lá no futuro, né? Mas a questão da autoestima, né? A autoestima, ela não é só sobre o corpo. Não é só eu olhar no espelho e gostar daquilo que eu vejo. A minha autoestima está relacionada com como que eu me amo, se eu gosto da minha vida, se eu gosto daquilo que eu faço, se eu gosto das pessoas que estão do meu lado, né? É aquela convivência com a gente mesmo, é você ficar com você mesmo, como que você se sente na sua companhia, né? Então, ela está muito relacionada com as coisas que a gente faz, né? Com aquilo que eu sou, com a minha espiritualidade, com a minha força interior, as minhas conquistas, os meus sonhos. Então, a autoestima não é só sobre o corpo, né? A gente tem uma tendência a olhar assim, a gente tá bonito só quando tá bonito por fora, né? Mas a gente tem que olhar para dentro, né? O que que eu sou? Quem eu sou? Quem é essa pessoa que eu sou? Às vezes eu não gosto muito daquilo que eu fui, às vezes foi me colocado muitas coisas, né? Nós somos ainda de uma geração que tem muitas escolhas, nossos pais às vezes não tinham tantas escolhas assim, né? Hoje as pessoas com 60, 70 anos, na época delas de jovem, não tinha tantas escolhas na vida, né? Mas como que eu posso fazer minhas próprias escolhas hoje? Né? Eu preciso olhar para isso com um pouco mais de carinho, de que a minha vida não acabou. Não é porque eu tô mais velha, não é porque eu fiz 60, 70 anos que minha vida acabou. Eu tenho muita coisa pela frente. O que eu gosto de fazer? Quais são as coisas que me faz bem? Né? Então, olhar para isso com mais cuidado, de que forma que eu posso me manter ativo, de que forma que eu posso manter o meu cérebro ativo, né? Que a gente precisa cuidar disso também. Quanto mais a gente trabalha o nosso corpo e a nossa mente, mais vitalidade a gente vai ter lá na frente, né? Então, eu vou sentir as limitações físicas mais tardiamente, né? E então, assim, olhar para todo esse processo. Aí é interessante, eu trago uma história aqui do Harlan Davis Sanders, se eu não estou enganada, que é a pessoa que fez o KFC. Todo mundo conhece o KFC, franguinho frito, né? Ele inventou o que hoje é o KFC com 40 anos, né? E ele vendeu o KFC por 2 milhões de dólares com 65. Então, o negócio dele deu certo depois dos 65 anos, né? Então, se ele tivesse chegado lá, e essa é uma de muitas histórias que a gente tem, né? Essa é uma história que muita gente conhece, que é muito próxima da gente, inclusive, né? Porque todo mundo já viu um KFC, né? E se ele tivesse desistido e pensado, não, minha vida acabou, eu não tenho mais o que fazer, porque é uma pessoa, se vocês procurarem a história dele, é uma história muito interessante, porque ele passou por diversos problemas na vida dele, diversas perdas, né? E se ele tivesse olhado para isso e desistido, ele nunca teria feito o que ele fez, né? E nunca é tarde para fazer, não é porque eu tenho 65, é porque eu não posso ficar milionário aos 65 anos, né? Aí a gente tem uma tendência, se eu tivesse ficado mais jovem, eu teria aproveitado mais. Não precisa ser assim, né? Eu posso aproveitar com o que eu tenho hoje, né? Se eu não fiz lá atrás, se eu só ficar olhando para aquilo, eu não fiz, eu devia ter feito, o tempo está passando, o tempo está correndo, a vida não espera, né? O tempo passa, a gente sabe disso, né, Emerson? Então, assim, olhar para o que eu não fiz, então o que eu posso fazer? Né? Quais eram os meus sonhos antes, que talvez lá atrás eu não tinha tanto tempo, eu não tinha tanta escolha, e o que eu posso fazer hoje, né? Quando eu me permito escolher o que fazer da minha vida, eu aumento minha autoestima. Né? Eu me olho com mais carinho, de uma forma diferente, com cuidado, né? A gente precisa cuidar da gente, do nosso corpo, né? Então eu preciso me hidratar, beber bastante água, comer bem, passar creme, né? Porque a nossa pele
vai Precisa. hidratando. Isso é autocuidado. Quando eu falo de autocuidado, eu estou falando de amor próprio. Eu me cuido, eu me amo, eu busco aquilo que é importante para mim, eu me coloco em primeiro lugar, né? Então a autoestima ela vai muito além do corpo. Se eu me preocupo só com o meu corpo, eu vou ter muito mais dificuldade de olhar para o meu processo de envelhecimento, porque o corpo ele vai envelhecer, né? A gente não tem escolha. Escolho não envelhecer, vou parar nos 30 e tá bom. Né? Não dá para fazer isso, né? Até porque não teria graça, gente, não teria graça a vida. Com E outra certeza. coisa que é interessante para a autoestima, tem um estudo de Harvard que é muito interessante, que inclusive eu conheci esse final de semana num curso que eu estava fazendo, que é um estudo longitudinal que já dura 75 anos, é o estudo mais longo que a gente tem. Né? Então, eles estudam pessoas desde os 19 anos, muitas pessoas já morreram, né, e já entraram novas no estudo, né? Já está no terceiro, quarto diretor do estudo, ele é muito interessante, né? Que ele fala que a pessoa que é mais feliz no envelhecimento são aquelas pessoas que mantiveram relacionamentos saudáveis durante a vida. Relacionamentos de amizade e relacionamentos de casamento também. Então, isso é muito amorosos, exatamente, relacionamentos amorosos. Isso é muito interessante a gente olhar, porque a gente às vezes se preocupa tanto com a nossa carreira, com o ter, né? O ter é muito mais importante, é muito mais valorizado nessa sociedade capitalista que a gente vive, né? E eu deixo de aproveitar as pessoas que estão do meu lado, né? Então eu perco um pouco desses momentos, né? De amizade, de sair com os amigos, de jogar a conversa fora, né? De ter um relacionamento com uma pessoa que eu posso contar, uma pessoa que seja minha parceira, que me acompanhe na vida. E nesse estudo mostra muito claro isso, que as pessoas mais felizes não são aquelas que tiveram carreiras de sucesso, né? Que tiveram muito dinheiro na vida, não. São as pessoas que conseguiram manter relacionamentos saudáveis e que levaram relacionamentos, né, de amizade e relacionamentos amorosos ao longo da vida e que puderam contar com essas pessoas. Isso é muito interessante. Isso também mexe com a nossa autoestima, né? A gente ter pessoas do nosso lado ali que a gente pode contar, que levam a gente para cima, né? Isso faz muito bem para a autoestima também. Fora o objetivo, né, de vida, né? Qual que é o seu objetivo de vida? É só trabalho? Então, vai ter consequências, né? É só casar? Às vezes pode ser que não case. E aí? Se não acontecer o casamento, vai ficar frustrado ou frustrada, né? Então, vai ter que sempre ressignificar e primeiro achar o propósito de vida. Para que eu estou vivendo? Para quem? Para mim mesmo? Ou para quê? Né? E esse propósito é sempre renovado, né? Então, a cada ciclo, que nem agora, que a gente está vivendo num momento de pandemia mundial, é uma coisa que a gente tem que remudar, né? Fazer novos processos, pensar novas coisas. Então, o que eu vou fazer da minha vida daqui para frente? E isso envolve todos os meus projetos automaticamente, também a minha velhice, né? Porque imagine só se eu estivesse hoje numa idade, né, mais velha. Como que será que seria o impacto? Será que eu ia aguentar toda essa pressão? Então, é importante perceber o quanto a gente está hoje, né? E sempre dar um novo sentido, né? Principalmente nesse momento tão de atenção que a gente está. Atenção, de tensão, de mudança, de um monte de reformulações para colocar a ideia do envelhecer. Quem está aqui hoje na Terra, né? Que está lutando para viver, automaticamente, se você luta para viver, você está lutando para envelhecer também, né? E aí, sim, como que está essa relação sua, né? Que é o tema da live, né? Como está o seu relacionamento com o envelhecimento? Porque não tem como viver sem envelhecer, né? Cada dia a gente está envelhecendo um pouquinho. Uma outra coisa que você falou foi do KFC, que eu acho bacana, né? Trazer um exemplo. E uma das questões aqui falou que até os 40 anos queria realizar, né? Os projetos de vida. No caso do KFC, ele, aos 40 ele começou, né? Porque daí foi com os 40 sim, que ele lançou lá o vender frango sim, e tal, mas só foi aos 60 e pouquinho que ele fez sucesso da franquia, automaticamente vendeu e aí pôde usar de fato o dinheiro que ele estava ganhando e não se preocupar. Tem uma outra coisa que colocaram aqui, Fernanda, que é o Vinhodense. Vocês já ouviram falar sobre Zona Azul da longevidade mundial, cidades com maior número de população acima de 100 anos?
Você já ouviu falar? Eu nunca ouvi falar de zona azul longitudinal, não. É interessante, até eu vou pesquisar sobre o assunto. Mas é É. interessante que a gente sabe que tem cidades onde as pessoas vivem mais. Isso aqui no Brasil é real. E são pessoas que têm uma qualidade de vida. E geralmente, assim, né? Quando a gente vive uma vida muito louca, principalmente quem vive em grandes metrópoles, né? Como São Paulo, Campinas, Sim. quer, e quando está envelhecendo, quer buscar alguma coisa mais tranquila, né? Algo que eu possa cuidar realmente de mim e olhar para mim com mais carinho. Então, tem cidades que a gente vê uma população muito mais idosa. Isso é muito Uhum. comum, mas esse da Zona Azul é interessante. Eu vou Eu ver. também não conhecia o Não termo. conheci. Provavelmente há a possibilidade de ter cidades mais europeias, né? Que é onde temos pessoas mais idosas e talvez aí uma Sim. qualidade. Deixa eu ver lá. Apareceu no mundo, na Sardenha, Sardenha, Itália. na Itália. A Tá. Itália é um Então, país que a gente vê também bastante pessoas mais velhas. certo. Isso é É interessante. importante Algumas também cidades valorizar, que a mais. gente às vezes sempre pensa no jovem, 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 jovem. É legal também ter esse movimento de pensar também no idoso, de valorizar as pessoas Com também certeza. que já estão numa idade aí de aposentadoria, de uma idade de desacelerar, né? Aprender a desacelerar, porque a gente vive todo acelerado. Aí quando a gente chega na Sim. aposentadoria, para brecar, né? Puxar o freio de mão, é a parte mais difícil, né? À toa que tantas Sim, pessoas entram em crise de identidade quando chega a aposentadoria, né? E exatamente. agora? O que eu vou fazer da vida? Por Aproveitar, isso que eu né? gosto, por isso que eu gosto muito de trabalhar o processo do envelhecimento, né? Porque quando você falou Uhum. esse exemplo é interessante, né? Eu corro, 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 vou lá, puxo o freio de mão. Quando a gente puxa o freio de mão com tudo, eu dou um cavalinho de pau, né? Então, assim, eu Sim, viro exato. enlouquecidamente e eu tenho uma crise mesmo. Se eu tô cuidando do meu processo, se eu torno o meu processo de envelhecimento consciente, se eu sei onde eu quero chegar, se eu sei que minha vida não acabou, se eu não vivo só para o meu trabalho, se eu vivo para aproveitar realmente a minha vida, eu tenho uma tendência a ir freando aos poucos, ao invés de chegar lá e puxar o freio de mão, né? Então a gente precisa olhar para isso, é por isso que eu trabalho bastante esse processo de que a gente precisa parar um pouco, né? A gente não pode Uhum. só focar na nossa vida profissional. A gente tem vários papéis sociais aí e a gente precisa cuidar de cada um deles e dar devida importância a cada um deles, porque quando eu cuido da minha vida social, a minha vida profissional vai ser mais leve. Quando eu cuido Exato. dos meus relacionamentos, a minha vida social vai ser mais leve. Então, assim, olhar para tudo aquilo que engloba a nossa vida, né? É que a gente olha muito para o ter. Eu preciso ter uma carreira, Uhum. preciso ficar rico antes dos 30. Eu já falhei nessa missão. Não tem mais o que fazer, os 30 já bateu, né? Mas é uma pressão social muito grande para isso, né? Mas se eu estou olhando para isso, eu sei que eu paro, se eu aproveito a minha vida, eu tenho uma tendência a ter um envelhecimento mais leve também, né? Porque eu sei que eu estou aproveitando. Verdade. Sobre a Zona Azul, então, para quem quiser também conhecer, entender um pouco melhor, para saber o que é isso, e a cidade que acontece na Itália, é lá na série nova da Netflix, que se chama Curta Essa com Zac Efron. Então, se vocês colocarem lá no Ah, legal. Netflix, é uma série, acho que deve ter vários outros temas, e um deles vai chegar nessa Zona Azul, que é uma cidade na Itália, para falar um pouquinho mais sobre isso. Uma outra pessoa também que comentou, que é a Luli 2203, nos Estados Unidos tem condomínios que só podem comprar e morar acima dos 55 anos. E lá tem Aqui no toda a Brasil também tem estrutura. isso. Tem também? Tem também. Será que um dia chega no Brasil? Então a pergunta Já é, será tem. que um dia chega? Já tem? Já tem. Inclusive, eu tenho contato com o pessoal de Elias Fausto, que eu tenho um projeto com eles, que é um condomínio transgeracional. Então, eles trabalham desde o início da vida até o final da vida. E tem um Uhum. lugar específico que só idoso pode comprar. E aqui em Dayatuba também tem um condomínio para idosos que está para ser lançado também pela prefeitura. Em São Paulo tem também, não tem? São Paulo tem. É muito comum, gente, é muito comum. Porque quando eu tenho uma residência para idosos, eu dou autonomia para eles, né? Ele está na casa Sim. dele, só que com cuidados. Então eu tenho um enfermeiro que passa lá todo dia, né? Porque Uhum. realmente tem idosos que não podem ficar sozinhos. A gente Uhum. sabe disso, tem as limitações que precisam de cuidado, carinho e olhar, né? Mas quando ele tem autonomia, por que não ele tem a casa dele?
né? E é legal, Por que não? é um condomínio como qualquer outro, né? Óbvio que tem aí alguns Exatamente. especialistas ali, bem para essa prática, né? Medicamentos, outros cuidados especiais que precisam devido a cada forma de cada um idoso envelhecer. Mas é legal também que eles têm aí um público, por exemplo, as conversas são pessoas que tiveram as mesmas vivências, rola os namorinhos, né? Vai rolar isso, porque Rola. é um condomínio para a gente se conhecer, fazer amizade e Sim, tudo mais, né? Então, eu ouvi uma sim. vez falar sobre isso de uma professora minha da FOS, que ela falou que existe um condomínio, acho que em São Paulo, se eu não me engano, que ela mora lá. E aí eu não lembro o nome agora, mas ela falou que é o sonho dela, uma hora, qualquer hora, quando os filhos dela já saem tudo de casa certinho, ela vai para lá, porque daí fica num, num lugar assim meio que protegido e uma vivência próxima uma da outra, né? E é legal Sim, com pegar certeza. pessoas da mesma idade. É a mesma coisa de um acampamento para jovens. Eles se dão bem, Uhum. são todos jovens, estão na mesma ideia. E um condomínio para idosos é legal por isso também, a vivência, a troca. Sim, E cada um vai aprendendo exatamente. com a limitação ou aprendizado do outro ali, né? É bem bacana, eu acho Exatamente. A interessante. convivência Então, social é muito positiva. então já é uma realidade no Brasil, então não é só nos Estados Unidos, já tem aqui. Então, Luli, você não sabia? Aí, ó, você colocou, nossa, Ótima ótima notícia. notícia. E Exatamente, é não se ótimo preocupe. mesmo. E tem vários condomínios, tem condomínios até com você pode escolher se você quer uma casa ou um apartamento, porque daí o apartamento é quarto e Ah, banheiro, né? Quarto, sala e banheiro. Você não tem a aham, cozinha, você tem um lugar fora para você fazer suas refeições, aí você paga a parte, assim. Então, assim, tem várias opções, é muito legal. É uma coisa que vale se pensar, sim, né, no sim, envelhecimento. A gente olhar para isso. E daí aumenta o convívio social com as pessoas da mesma idade. Isso é muito positivo, né? Muito com positivo. certeza. Eu vou colocar aqui as outras questões que todos me mandaram, que é aqui, ó. Perder as pessoas que eu amo é uma coisa que a A velhice morte, ela incomoda, é sempre difícil de lidar, né? sim, Acho que não tem uma em forma, qualquer não idade, tem qualquer né? idade, não tem fórmula ainda, gente. A gente vai Sim. sofrer, a gente vai chorar, porque a perda realmente, ela é muito significativa, né, Emerson? Não E é um tem. processo também de reconhecer, de aceitação, não de aceitação, mas é uma nova fase que começa e tem uma frase bem legal que o relacionamento não pode acabar quando a morte chega. Então a gente precisa manter a relação com essa pessoa que foi agora de uma nova forma, né? Uma forma que Sim, fica mais visível para quem teve a perda. Outra pessoa colocou, me incomoda a possibilidade de ir perdendo pessoas que amo conforme envelheço, então também aí envolve o luto, né? E a sim. última, vamos ver, o que mais me incomoda é não ter tanta disposição, que é aquele fato do corpo da mudança. Acho que alguém Sim. comentou mais alguma outra coisa, que é, acho que quanto mais eles se sentem parte da sociedade, mais valorizados eles se sentem, mais felizes é a vida deles. Também tem esse Sim, lado, né, de ser reconhecido. Né? Quanto com mais a gente é certeza. visto, respeitado, seus direitos sendo funcionando, né? Por exemplo, vaga para idoso. Vai lá e para outra pessoa que não é idosa. Aí chega o idoso para Uhum, parar, não tem vaga. Né? É um sim, desrespeito e tudo mais. E quando a gente exatamente. começa a respeitar e ter esses lugares específicos para eles pararem, é bom porque uma pessoa não tem tanta paciência para ficar caçando lugar ou parar muito longe, né? Isso aí até se Sim, locomover que é exatamente. caro. Então, E por uma isso que é coisa essencial. interessante de falar também Emerson, a gente relaciona muito o fazer por eles como cuidado, né? Às vezes a gente não faz por mal, né? Mas a minha mãe tá ficando mais velha, aí eu já não deixo mais ela sair de casa sozinha, eu não deixo mais ela dirigir, eu não deixo mais Uhum. ela fazer, ter os encontros com as amigas dela, eu fico ligando o tempo todo para saber se tá tudo bem, né? Então a gente começa também, isso acontece muito também, é muito comum a gente começa a tomar conta da vida dos nossos pais e tomar as atitudes dele, né? E controlar aquilo que eles estão fazendo. E a Como se gente, eles sem fossem crianças. querer, isso, como se fossem crianças. Sem querer, a gente tira a autonomia e a liberdade deles. Então, é importante olhar para esse lado e tomar esse cuidado também. Né? Que daí a gente respeita eles na decisão deles, né? Eles são meus pais, eles sabem o que eles estão fazendo, eu preciso respeitar a decisão deles, desde que
não esteja indo contra, né? Que eu sei que tem muitos casos mesmo de pessoas que têm que parar de dirigir, gente. Vai chegar uma hora que todo mundo aqui vai parar de dirigir, não vai ter jeito, né? Porque a vista já não é a mesma, os comandos já não são os mesmos, mas é importante a gente ter essa negociação, conversar e respeitar o tempo dele também. Sim. E agora a gente vai falar de um assunto, a gente tem 10 minutos ainda aqui, né, para conversar, mas um assunto agora que é também muito importante, que é relacionamentos, né, na velhice, no envelhecimento, como que fica. Então tem os relacionamentos, a parte do luto, separação, intimidade, o desejo. De forma geral, assim, como você pode falar sobre as relações? Porque as pessoas têm medo de envelhecer, até mesmo por isso, né? Muitas vezes por causa da relação, né? Não vou ter mais desejo, sei lá. Me fale aí sobre os relacionamentos e as partes mais específicas do desejo, eu falo. Sim, essa parte é sua, né? Mas é legal isso, porque a gente acha que acabou o desejo, acabou o tesão, acabou o prazer, acabou tudo, né? E não é assim. E é interessante que a gente vê, eu que já tive contato com bastante LPI, a gente vê muitas histórias, né, de idosos, casais que vão se esconder nos cantinhos lá e são pegos no flagra, né? Às vezes até dá umas travadas lá, tem que tirar, tem histórias engraçadíssimas, né? Até na faculdade, quando eu fiz, tinha uma horta naquela instituição e já foram pegos 2 idosos pelados lá, no meio da horta. Então, assim, o desejo, ele continua, né? Porque o nosso desejo não é só físico, ele é muito mental, né? Ele tá muito mais na nossa cabeça, você acho que consegue falar muito melhor do que eu sobre isso, eu vou deixar essa parte para você. Mas o que acontece? Muitos casais, né, por conta dessa questão da liberdade que eu comentei, né, que antes as pessoas não tinham tanta escolha, né, casava porque tinha que casar, né, então assim, chegava uma hora, uma idade, tipo, né, eu aqui 30 anos não casei ainda, já era visto, muito mal visto, né, em outros tempos. E aí, o que acontece, eu já ouvi isso muito também, assim, eu comecei a viver depois que meu marido morreu, ou eu comecei a viver depois que eu me separei, eu realmente consegui ser feliz, né? Então, depois que eu termino as obrigatoriedades da vida, né, e de que eu já botei meus filhos pro mundo, meus filhos já seguiram a vida deles, aí tem o divórcio, é muito comum. Né? É muito comum. E daí as pessoas vão encontrar outros relacionamentos e outros namoros, né? Porque o desejo continua, o prazer continua. E o relacionamento afetivo, né? De amor, de afeto, de companheirismo, né? Isso é muito legal e é muito, muito bom ter, né? E o casamento também, a questão do relacionamento, ele tem muito a ver com a nossa liberdade, né? A liberdade que a gente tem na nossa vida, do ir e vir, do fazer aquilo que eu quero, que tem a ver com a nossa autoestima, né? Porque quando a gente tem alguém do nosso lado privando a nossa liberdade o tempo todo, é muito difícil ser feliz, é muito difícil conseguir ter uma vida ativa, né? Então, assim, ter um relacionamento que me proporcione isso é muito interessante, né? E não é algo tão comum visto anteriormente nos relacionamentos mais antigos, né? Mas tem muitos casais, sim, que têm a sua liberdade, têm os seus relacionamentos, continuam mantendo, né? Eu sei, minha tia, a mãe dela casou depois dos... A mãe dela acho que tinha quase 70 anos, ela casou. Então, assim, não tem limite, né? E daí eu passo a palavra para você para falar um pouquinho da sexualidade, né? Que é a sua área aí de estudo, que você tem isso muito, muito forte, muito presente nos seus estudos. Aproveitando até que o Binho Benson, ele lembrou aqui uma situação em que ele tem um acontecimento lá, acho que na região aqui, que se chama Jori, que é Jogos Regionais dos Idosos. E eu fui em Sorocaba assistir uma vez, onde é o regional, né? Tem várias cidades e tal, e eu fui com a cidade de Cabreúva assistir. E lá eles dançam, né? Cada um apresenta de uma forma, então é muito bacana ver também essa interação, que é isso que a sua fase da velhice, né? De ser velho, de envelhecer, é importante a gente ter nos relacionamentos. Porque o que acontece? Vamos falar sobre os amores, né? Os amores possíveis são o agape, o filos e o eros. O que seria isso? No agape, é a maternidade. É quando envolve o amor da maternidade, da família, da carreira, que isso seria na juventude, onde a gente está super apegado no agape. Eu quero a carreira, eu quero família, eu quero casar, quero ter filho. Aí depois, a parte do envelhecimento,
envelhecimento, né, seria nos filhos que entra ali o afeto, a amizade, a companhia. Então, por isso que é importante ter grupos de idosos, onde eles vão se interagindo entre eles. É super comum, realmente, em lugares que moram aí os idosos, ter um ou outro fazendo algum ato sexual, porque eles não são assexuais, né? Quando a gente vai ficando mais velho, a gente não perde nossa sexualidade, assim, a gente não deixa de ser assexual. Por exemplo, o desejo vai embora. Ai, velhinho não se beija. Beija na boca igual, tem penetração igual. A diferença é a saúde do corpo. Então, a mulher, pode ser que ela comece a lubrificar menos, então vai precisar usar gel, lubrificante. É importante, sim, continuar indo no ginecologista para ver sempre a saúde da mulher, para ver se está tudo ok. O homem, automaticamente, vai perder ali a sua ereção, como ele conhecia, como ele sempre conheceu. Porém, tem medicamentos para isso mesmo, para ajudar nessa ereção. E o desejo vai manter. Porém, muitos idosos pode ser que perca essa coisa de sexo em si, mas comece a ter a coisa do afeto, do carinho, que talvez é perdida na juventude. Então, é importante que... por isso que é legal quando a gente vê um casal de senhores, assim, numa praça, uma imagem que a gente tem, assim, dos idosos, na pracinha, sentados, bonitinhos, né? Porque aquilo ali, para eles, é o que o jovem está na pegação, entendeu? Para ele estar junto, alguém que cuida de mim, alguém que eu posso cuidar, alguém que eu posso abraçar, é essa forma de relação que alguns idosos vão ter. Mas isso não quer dizer que vai ter muito idoso aí com fogo, né, com desejo. Vai ter também um desejo. E a gente pode dar o exemplo de pessoas famosas, por exemplo, a Suzana Vieira, que tem mais de 70, a Ana Maria Braga, que já casou várias vezes, casou e tal, são pessoas também acima de 60. Então, são pessoas que são celebridades que mostram que, sim, os relacionamentos, eles mudam, mas não tanto o quanto a gente imagina. Então, é preconceito totalmente nosso achar que os velhos não vão se beijar, se pegar, fazer sexo ou qualquer outra coisa. Porque vão, da mesma forma que a criança ela não tem essa ideia, né? A gente não vai colocar isso na cabeça da criança, porque a criança tem outros tipos de brincadeira e outras coisas que dão prazer para ela. Na adolescência, o adolescente vai querer conhecer mais sobre isso. E na vida adulta, vai querer praticar mais sobre isso. Então, na vida que é agora na velhice, que não tem mais filho para encher o saco, vamos dizer assim, não tem um trabalho para encher o saco também, a hora de acordar e tudo mais. Agora eles vão querer aproveitar coisas que não tinham tempo. Então é mais ou menos isso que é importante lembrar. Tem um filme que eu não lembro qual era o nome dele, que eu tinha marcado, mas na parte sexual, gente, só tem que sempre tomar os cuidados com a saúde mesmo. O homem com a próstata e a mulher ali com a vagina, para não ter perigos de machucar, né? Devido a toda essa mudança corporal. Isso. E é interessante que é muito comum a gente ver idoso com doença sexualmente transmissível, né? Porque aí já não pode mais engravidar, esquece da camisinha, né? Isso. Mas acontece. Mesma coisa. Bastante. Tem que usar preservativo, tem que ter todos esses cuidados do adolescente, do adulto, porque é um corpo ainda em funcionamento que está suscetível a qualquer outras coisas, até mais suscetível porque ele está mais ali aberto, então pode ser que a imunidade não seja tão boa, então é muito... Exatamente. Por isso tem que usar gel e também o preservativo para não ter perigo de se machucar. Agora a gente tem, acho que 3 minutos. Não, 2 minutos. Eu acabei de ver aqui. Tá. Me fale rapidamente uma dica, né? Alguma coisa que você pode finalizar para as pessoas se sentirem bem, né? Para a gente finalizar. Só fazer um fechamento aqui, eu trouxe 4 dicas para a gente ter um envelhecimento mais saudável. Primeira dica, clássica, faça exercício físico, mantenha o seu corpo em movimento, né? A atividade física, ela libera os hormônios do prazer e do bem-estar, e quanto mais atividade física eu pratico, mais eu vou ter disposição, mais eu vou ter mais energia, né? Então a atividade física ela é muito importante. Mantenha o seu cérebro ativo, faça palavra cruzada, leitura, né? Faça exercícios que mantenham o seu cérebro ativo, que da mesma forma que o corpo atrofia, o cérebro atrofia. Só por curiosidade, só 30% dos casos de Alzheimer são por contas genéticas. Os 70% restante é por conta dos cuidados que a gente tem durante a nossa vida. Então, quanto mais a gente cuida, menos propensão a ter Alzheimer
a gente vai ter, tá? Terceira dica, tenha bons relacionamentos, né? Olhe para os seus relacionamentos hoje, né? Eu não preciso só chegar lá com 60 anos para eu começar a cuidar dos meus relacionamentos. Cuide hoje, né? Tenha do seu lado pessoas que te façam bem, pessoas que te botam para cima, pessoas que torcem por você, porque essas pessoas que você vai levar para lá. Mas e o último, tem um projeto de vida, né? Não é porque a gente fez 50 anos que a vida acabou. Então tenha planos, tenha objetivos, tenha sonhos e corra atrás deles. Muito obrigada, Fernanda. A live vai se ligar aqui alguns segundos. Todos eu agradeço participaram. muito. Boa noite. Boa noite, gente. Obrigada. Obrigada, Emerson. Fiquei muito feliz com o convite, de verdade.